Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre o consumo de peixes. Desde nós fomos para um intervalo com a seguinte pergunta: a respeito dos peixes, desse consumo na gravidez, é importante? A gente já falou que é importante para o feto, mas para a mãe é importante? É importante para a mãe também. A mãe, nesse momento da gravidez, ela tem um aumento nas necessidades nutricionais, porque ela está dividindo com o feto, né? Então é importante esse consumo de peixe para estar complementando realmente uma fonte de proteína, uma fonte de nutrientes, até porque algumas mulheres na questão da gravidez têm muitos enjoos, não aceitam certos tipos de alimento e de repente o peixe é um alimento que ela vai aceitar, pode ser uma opção, né? A gente não pode descartar, pode ser uma opção que vai ser inserida ali na alimentação dessa mulher, né? E que vai sim favorecer o desenvolvimento do feto e vai trazer saúde para que ela possa levar essa gravidez à frente, adiante, sem nenhum problema. Agora, e o consumo de peixe cru ou o sushi, como as pessoas costumam hoje muito comer, na gravidez? Pode trazer malefícios? Tem que ter um cuidado a mais a respeito dessa questão do peixe cru? Com certeza. Como já foi falado aqui também em outros programas, é a questão do cuidado com o alimento, aonde eu vou consumir. E o peixe, algumas espécies de peixe, eles podem ter algum micro-organismo que pode estar causando algum problema para essa grávida, para esse bebê também. E além do que pode vir já no peixe, desde que ele foi pescado, já da estrutura dele, a gente tem um problema com a manipulação. Se aquele manipulador ele não tiver as boas práticas de higiene em dias, ele pode estar contaminando aquele peixe, o próprio ambiente que você está consumindo. De repente tem vetores, tem insetos, animais que podem estar transmitindo algum tipo de patologia para aquele alimento. Como ele não vai passar pelo calor, que é um processo, né, que a gente sabe que elimina muitos tipos de bactérias, a maioria das bactérias são eliminadas pelo calor. Então, como esse sushi, esse peixe cru não vai passar por esse tipo de procedimento, é importante que você esteja atento aonde você vai consumir. A nutrição, ela não diz que você não deve consumir, porque tem muitas pessoas que falam, eu consumi na gravidez e não aconteceu nada. Mas eu acredito que nesse momento não é o momento da gente brincar de roleta russa. É saúde, você não está falando só da sua saúde, você está falando da saúde do seu filho, da saúde do seu bebê. Então, a não ser que você tenha realmente um conhecimento da procedência daquele peixe, daquele estabelecimento, se você realmente confia de que aquele local, ele tem as boas práticas de higiene, ele tem as boas práticas de manipulação, que toda aquela área ali também tem uma vistoria, tem uma análise, tem uma nutricionista, alguém que possa fazer essa avaliação daquele local, se aquele local é possível de contaminar ou não o alimento. Então, eu aconselho que não se consuma. Se você quiser consumir, não tem problema que seja consumido, porque pode ser que não traga nenhum problema, pode ser que aconteça, né, de haver uma contaminação, de haver uma intoxicação alimentar por alguma bactéria, por algum esporo de alguma bactéria. Então, a gente aconselha que evite esse tipo de alimento. Inclusive, hoje a gente vai mostrar uma reportagem a respeito desse sushi, como é feito o preparo, quais são os seus benefícios. Porém, o próprio sushi man fala que tudo em excesso faz mal, ou seja, o molho, algum molho picante que eles utilizam, o arroz, a maionese que faz a liga realmente daquele arroz para ser enrolado, o sushi. Então, é aquela questão também de bom senso, né? Já que você quer consumir, está com desejo, consuma, mas nada em excesso. Nada. E hoje em dia, os estabelecimentos nos oferecem uma gama de oportunidades e visibilidade maior. Por exemplo, antes o que era feito em uma cozinha fechada, hoje a gente já consegue ver essa preocupação a mais dos empreendedores, microempreendedores, colocando a cozinha em vidro para todos nós termos essa oportunidade de visualizar o que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Né? A questão é que bactérias e micro-organismos não são visíveis a olho nu. Infelizmente, a gente não sabe realmente se existem realmente empreendimentos em que nós vemos que há uma preocupação realmente está orientando aquele manipulador, mas muitas vezes você não sabe se o manipulador foi ao banheiro e lavou as mãos.
né? Se ele manuseou algum equipamento ou algum local que estaria ali sujo ou contaminado e ele não lavou as mãos. Quando ele está fazendo ali, você está visualizando, ali você não enxerga nenhum micro-organismo, né? Então a gente não pode estar, só porque está exposto ali, então quer dizer que está tudo ok, está tudo bem. Nem sempre. Então, as mulheres grávidas, elas têm que ter realmente essa atenção em relação a esse tipo de alimento, ao consumo desses alimentos. Desde nós temos participações, não só aqui de Manaus, mas de todos os estados que integram a Amazônia Legal, começando com a participação da Juliana. Ela diz assim: falo de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigada pela sua participação, Juliana. Um beijo para você, um beijo para minha tia também, que mora em Porto Velho. Todos estão nos assistindo. Ela fala assim: gostaria de saber se o peixe é contraindicado para pessoas que têm ácido úrico, a famosa gota. O que a gente pode falar para a Juliana deles? Então, Juliana, a gente fala em relação à proteína, né? Que a degradação da proteína, ela faz com que a gente armazene esse ácido úrico no organismo. Em relação à proteína, a quantidade de proteína ela é muito parecida com a carne, com o frango, né? Não tem o mesmo cuidado que você tem que ter no consumo de carnes e de frango. Se foi uma restrição médica que foi feita em relação ao consumo de proteínas, deve ser obedecida em relação ao peixe também, porque a proteína é a mesma, ela vai ter a mesma degradação e vai também ter o armazenamento de ácido úrico. Tem que ter bastante atenção, realmente. Tem que ter um acompanhamento nesse caso. Exato. Obedecer ali, seguir as normas que foi passado ou pelo nutricionista ou pelo médico para o acompanhamento, né, para tentar diminuir esse ácido úrico no organismo, tentar barrar os sintomas, né, de dores, muitas vezes que as pessoas sentem quando tem uma elevação desse ácido úrico. Então, o peixe também tem proteína e essa proteína degradada ela vai armazenar esse ácido úrico no organismo. A nossa próxima participação fala assim: o que deve se observar antes de comprar um peixe? Então, vamos lá. Na estrutura do peixe, é aquela básica que todo mundo já conhece, observar se o peixe está brilhante, se os olhos do peixe estão saltados, se ele está ocupando toda a órbita ali, né, do olho do peixe, se não está mole, se a gente pressiona ali aquela carne do peixe e ela está firme, se não tem escamas se soltando, se o ambiente também é um ambiente favorável à qualidade daquele alimento, porque muitas vezes o peixe está ali numa qualidade legal, a gente observa e todas as características dele são preservadas. Mas muitas vezes ao redor a gente está ali vendo, tem animais passando, o manipulador, o vendedor muitas vezes não está vestido adequadamente, então tudo isso pode interferir na qualidade do meu pescado, da minha compra. Então eu tenho que estar analisando não somente o peixe, a estrutura do meu alimento, quanto também todo o local onde está sendo vendido aquele alimento. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção adiantar as nossas telas interativas que falam sobre essas dicas e cuidados. Tela interativa número 6, que fala desde a questão realmente do aspecto do peixe, quanto também do ambiente e manipulação. Nossa primeira tópico fala: repare na pele. O peixe bom tem uma pele brilhante, é verdade? É verdade, é verdade. O peixe, quando ele começa a ficar opaco, ele já está perdendo ali a qualidade daquele alimento, né? Então, o peixe, quando a gente tira, quem tem o privilégio de tirar o peixe direto do rio, você vê que ele tem ali uma viçosidade, né? Um alimento, quando ele tem uma característica boa, ele está ali iluminado, é aquele peixe que tem uma estrutura legal, que você olha e você vê que ele está brilhante, chama atenção. E aí, se você fizer uma comparação com outro peixe que já está há mais tempo ali na prateleira, que já está há mais tempo ali exposto, você consegue perceber essa diferença na estrutura ali, na escama ou na pele daquele peixe. Nosso segundo tópico fala justamente sobre a escama. A gente deve perceber se elas estão bem firmes no corpo do peixe. Isso mostra também que ele está ideal para consumo. Nosso terceiro tópico fala sobre olhos brilhantes. Os olhos devem estar brilhando com cores vivas. Eu nunca tinha prestado atenção nos olhos do peixe. Os olhos do peixe, o olhar é vida, em todo tipo de vida, de forma de vida, nós como seres humanos e o animal também. Então ali aquele brilho no olhar, no olho do peixe, ele indica que o peixe está fresco, né, que foi pescado há pouco tempo e que foi armazenado também com qualidade, tá? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 7, que ainda fala a respeito dessas dicas e cuidados. Como você falou, aperte a barriga, musculatura firme é uma característica de peixe fresco. Se ela afundar,
o peixe não está mais o peixe já, a carne do peixe, ela tem um processo de deterioração muito rápido. Né? Então, se essa carne estiver muito amolecida, ela já indica que está no processo de deterioração. Né? Então, esse processo faz com que a carne fique realmente menos firme, menos resistente às fibras, elas se soltem e o peixe fica com essa característica amolecida. Em relação ao cheiro, a gente falou de cheiro de maresia, aqui o nosso peixe, a gente não vai encontrar esse cheiro de maresia, porque o nosso peixe não é do mar. Mas a gente tem que observar a questão do cheiro de amônia no peixe. O peixe ele passa por um processo de deterioração e ele começa a exalar esse cheiro de amônia. Então, se você entra, tá com aquele cheirinho que realmente incomoda, né? A gente sabe o cheiro muito parecido com amoníaco realmente, já indica que ele está no processo de deterioração, porque essa substância que é liberada, que tem esse odor, ela só é liberada quando o peixe está no processo já de putrefação, né? Já não está para o consumo. E uma outra participação fala assim: qual peixe tem mais benefícios? O peixe do rio ou do mar? Todos os peixes têm os seus benefícios. Em relação ao peixe do mar, a gente coloca que ele tem o ômega 3 mais elevado do que os peixes do rio. Porque os peixes do mar, o habitat deles é numa temperatura mais fria. E isso é propício à presença desse ômega, dessa gordura poliinsaturada que é muito importante. Mas cada peixe tem as suas características, por isso que a gente fala da variedade. Se você conseguir consumir vários tipos de peixe, você estará consumindo vários tipos de nutrientes ao longo da tua refeição, ao longo da tua semana. Outra participação fala assim: qual a melhor forma de preparo? Assado, frito ou cozido? E aí eu já emendo também uma outra pergunta em relação ao aquecimento dos alimentos. A gente sabe que ao aquecer as verduras, elas acabam perdendo alguns nutrientes nesse processo. A mesma coisa acontece com o peixe? Todo alimento que passa por uma alteração na sua estrutura, ele tem uma perda. Né? Não tem como não acontecer. Mas essas perdas não são tão significativas. A gente continua tendo valor nutricional importante naquele peixe, mesmo que ele tenha sido aquecido, mesmo que ele tenha passado por um processo de cozimento, de cocção. Agora a gente indica evitar a fritura, né? Optar realmente pelo grelhado, pelo assado, ou no forno. O pessoal que gosta de fazer no final de semana assado na brasa também. Optar por essas formas de preparo que utilizem menos gordura, até porque geralmente os peixes já têm a sua gordura própria. A gente não precisa estar acrescentando outros tipos de gordura. Valorizar a gordura desse alimento, que é uma gordura boa, ao invés de estar acrescentando outro tipo de gordura que vai muitas vezes tirar aqueles benefícios daquele alimento. Né? Mas se a pessoa for optar ainda assim pelo peixe frito, qual seria o modo de preparo mais indicado? Um tipo de óleo, por exemplo, é indicado o óleo de azeite, de canola? O que a gente pode fazer nesse momento? A questão do óleo, a gente pode estar optando por qualquer tipo de óleo vegetal. Né? A questão do azeite, o azeite quando ele é aquecido, ele perde muito das suas propriedades. Né? Então a gente evita utilizar o azeite aquecido, a gente utiliza o azeite frio, né? Já depois da preparação ali pronta, depois de estar feito, a gente acrescenta o azeite na salada, evitar realmente fazer a fritura com o azeite. O que a gente recomenda em relação à utilização dos óleos, que a gente tem uma infinidade de óleos, de marcas de óleo vegetal no mercado, é que você tente aquecer numa temperatura logo mais alta antes de colocar o alimento ali, para que ele não precise ficar muito tempo dentro daquele óleo. Então, se ele já estiver numa temperatura, uma temperatura alta, ele vai fritar aquele alimento mais rápido, aquele alimento também vai absorver menos óleo, né, durante aquele processo de fritura, e é realmente tentar não permitir que esse alimento fique por um longo tempo ali fritando e ter atenção de não reutilizar muitas vezes o mesmo óleo, porque o óleo, quando ele é aquecido a altas temperaturas, ele libera uma substância chamada acroleína, que ela indica que aquele óleo já está tendo propriedades antinutricionais, né, propriedades que são tóxicas ao nosso organismo. Então, daí a importância da gente não estar utilizando o óleo para fazer várias frituras, sempre fazer a troca de óleo, observar isso também quando a gente for em alguns estabelecimentos que trabalham com fritura, né? Se você vai consumir fritura, observar a coloração daquele óleo, que a gente consegue perceber se ele já foi utilizado muitas vezes. Quanto mais escuro, pior. Pior.
Agora, a gente falou dessa questão de variedade de peixe. Por exemplo, a gente tem o peixe fresco, o resfriado, o congelado, o seco e os enlatados. O que a gente pode falar dessa questão dos enlatados? Por exemplo, a sardinha que vem direto do mar, a gente consegue comprar ela enlatada realmente, já quase pronta para preparo. Muitas vezes a gente nem lava, nem se preocupa em relação a isso realmente, nem essa questão do sal. O que a gente pode falar dos peixes enlatados? Então, a gente tem opções no mercado que não utilizam óleo, né? A gente sabe, o peixe vai continuar tendo as mesmas propriedades. Ele vai continuar sendo, a sardinha vai continuar sendo uma boa fonte de ômega, que é o grande boom da questão do peixe, da gordura do peixe, é o ômega. Né? Então ela vai continuar tendo ômega, mas eu vou aumentar o valor calórico daquele peixe quando eu consumo ele está ali de molho no azeite. E aí no mercado a gente tem opções de água e sal, algumas opções um pouco mais saudáveis para a gente estar consumindo esse peixe. Tem uma qualidade sim nutricional, porque a gente tem aquela barreira também com os enlatados, né? Mas o peixe, eu falo sempre, até eu brinco muito que a sardinha é um dos únicos enlatados que eu libero para comer. Porque ele tem ainda assim qualidades, né? Apesar de ser enlatado, industrializado. A gente vai estar sempre optando pelo fresco. A gente vai estar sempre optando pelo mais natural. Quando eu não tenho acesso, ou pela questão da praticidade, nem todas as pessoas conseguem todos os dias a uma feira. Então ele vai comprar o alimento congelado. Ele vai manter o alimento lá na geladeira dele, na sua freezer. Aquele alimento perdeu alguma propriedade? Perdeu. Ele passou por um processo, né, para estar ali de limpeza, de corte, o próprio congelamento, mas o congelamento ele consegue conservar muitas características, né, daquele alimento. Então ele é um produto bom para consumo, ele não perde as características mais importantes dele, não. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, a respeito dos congelados, do atum enlatado também e a respeito do salmão. Isso e muito mais ainda hoje, lembrando que você de casa pode aproveitar esse momento para interagir com a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho, a gente já volta, até lá.